Olá, aluno internauta, nossa aula número 1 sobre conjuntos numéricos e também começaremos a falar nessa aula também sobre fração geratriz e dízimas periódicas, ok? Muito bem, então conjuntos numéricos. O menor dos nossos conjuntos numéricos, o chamado números naturais, o conjunto dos números naturais, representamos por uma letra maiúscula N, né? E ele é formado apenas por números positivos, incluindo o zero. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4 e assim até o infinito, né? Então, esses são o conjunto dos números naturais, apenas dos positivos. Um derivado dele, quando aparecer o asterisco, junto com a letra maiúscula N, é porque nós estamos eliminando o elemento zero. Ok? Então, esses são o conjunto dos números naturais, né? O próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros, este nós vamos representar com uma letra maiúscula Z, né, de zabumba, Z, e ele será formado pelos números naturais, vejam aqui, os números naturais, né, e pelos negativos, até o menos infinito. Portanto, os negativos, o zero e os positivos são chamados de números inteiros, né? Se por um acaso aparecer um sinal de mais, esse sinalzinho de mais aqui no pezinho desse Z, né? É porque nós estamos eliminando os números negativos. São os números positivos, incluindo o zero. Isso aqui eu posso ler como os números inteiros não negativos. Não esquecer que não negativo inclui o elemento zero, o algarismo zero, né? Se também aparecer agora o Z-, o que é o Z-? O Z- nós lemos assim, números inteiros não positivos, né? Porque são os negativos e também o algarismo zero. Não esquecer que Z- ou Z+, o zero faz parte, o algarismo zero faz parte destes dois conjuntos, ok? Também poderá acontecer o seguinte exemplo, quando aparecer o sinal de mais e o asterisco. O asterisco sempre elimina o elemento zero do conjunto. O mais elimina os negativos, portanto, os números inteiros com o asterisco não negativos são esses elementos aqui, 1, 2, 3, excluindo, cuidado, o zero, ok? Esse, então, são o conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele vai ser formado pelos números fracionários, né? Ou seja, aqueles números que podem ser representados na forma A sobre B. Por exemplo, 2/3, menos 1/5, o 2, que pode ser escrito da forma 2 sobre 1, né? Esse 2 aqui, ó, esse elemento 2, também é um número fracionário. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma A sobre B, 2 sobre 1. Ou seja, qualquer número natural, ou mesmo os inteiros, né, eles podem ser escritos na forma A sobre B, ok? Muito bem, faz parte dos números racionais, então, as frações, ou ao que nós chamamos de dízimas, né? Dízimas são números decimais, né? Tá aqui vários exemplos, são números decimais que podem também ser representados na forma A sobre B, né? Veremos na aula número 2, na próxima aula, que as dízimas são chamadas de dízimas exatas e dízimas periódicas. Esses três exemplos aqui são exemplos de dízimas periódicas, porque elas não têm fim, né? Aparecem algarismos repetidos que se repetem indefinidamente. Aqui o 45, aqui o 4444, né? Mas são números que podem ser representados na forma A sobre B, ok? Então, portanto, nós temos, por enquanto, 3 conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais,
os números inteiros e os números racionais. Representando graficamente esses conjuntos, nós podemos dizer o seguinte, ó, o menor de todos os conjuntos é o conjunto dos números naturais, formado pelo elemento zero, o algarismo zero, e apenas os positivos, né? Em seguida, maior do que os naturais. Englobando os naturais está o conjunto dos números inteiros, né? Que aqui já entra os negativos, os positivos e o zero. Englobando tudo isso, todos eles, temos os conjuntos dos números racionais. Os racionais também é formado pelos naturais e pelos inteiros e mais todos aqueles que podem ser expressos, né, representados na forma de uma fração, inclusive as dízimas exatas e periódicas que veremos adiante. Muito bem, eu posso escrever também assim, veja, Z, esse símbolo aqui eu leio contém, então o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, veja, Z, que é esse daqui todo, ele contém o conjunto dos números naturais, né? Ou também o conjunto dos números naturais está contido, este é o símbolo de está contido no conjunto dos números inteiros, certo? E também poderíamos escrever que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais. Da mesma forma, né, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Ok? Esta então foi a nossa aula de número 1 sobre conjuntos numéricos. Na aula número 2, apresentaremos o que é uma dízima periódica, uma dízima exata, e resolveremos alguns exercícios. Até então, a aula de número 2.